Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Esse vídeo do André Valadão, ele provocou muitas reações recentemente. E na maioria das vezes as pessoas apontam para esse vídeo como um ataque injustificado às universidades de modo geral. Bom, eu sou uma pessoa que passou por todas as etapas na vida universitária. Eu fiz minha graduação em filosofia, tenho mestrado, tenho doutorado, fui professor substituto, atualmente sou professor concursado na Universidade do Estado da Bahia. E a fala do André Valadão, né, ela toca em um ponto que talvez as pessoas não tenham se atentado, pelo menos não tenham dado a devida atenção, que é uma certa preocupação com o ambiente universitário e como que isso pode ser hostil em relação às pessoas que têm, que são evangélicas, os crentes, tá? E eu creio que o ponto principal na fala do André Valadão primeiro, eu não estou fazendo nenhuma defesa pessoal do André Valadão. Não é meu objetivo tentar defendê-lo, dizer que ele está certo, mas eu queria apenas considerar que ele está dando voz a uma preocupação legítima das famílias evangélicas brasileiras atualmente, tá? Eu nesses 15 anos de vida universitária, eu posso garantir para vocês que há um preconceito muito forte nas universidades em relação ao público evangélico, tá? São pessoas que geralmente são consideradas como fundamentalistas, como pessoas preconceituosas, como conservadores arraigados, quando na verdade a vida evangélica, a credo evangélico, ele é bastante diversificado, tá? Não existe essa ideia de o evangélico no final das contas. Você tem, claro, evangélicos que são mais progressistas em alguns temas, mais conservadores em alguns outros, que pensam dessa ou daquela maneira, mas nunca um corpo fechado em torno de todos os temas possíveis. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm, sobretudo nas universidades, em dialogar com esse público, tá? E que é um público que cada vez mais cresce nas universidades, tá? A despeito do que diz o André Valadão, cada vez mais nós verificamos evangélicos nas universidades, o que é natural, na verdade é esperado, dado esse recente aumento do público das camadas mais baixas nas universidades, é de se esperar que você tenha mais evangélicos, já que o, os crentes, tá? É muito mais difundido esse credo entre pessoas de camadas mais inferiores, pessoas mais pobres, tá? É justamente onde você vai mais encontrar evangélicos, são nas favelas, tá? E esse é um tema para se discutir talvez em um outro vídeo, tá? Mas o ponto é que para muitas pessoas, para muitos evangélicos ainda hoje, a universidade ela desempenha um papel importante de promover uma ascensão social. Ainda é um lugar ao qual você poderia mandar o seu filho caso você estivesse esperando ali que ele pudesse ter melhores condições que você no futuro, que ele conseguisse uma boa profissão, almejar um bom salário. Isso é, na minha opinião, muito salutar. Isso deveria ser, na verdade, o ponto principal da universidade. Isso deveria ser a ideia-chefe da universidade. Olhe, aqui está um espaço para que você possa almejar voos maiores, para que você possa ter
um emprego melhor, para que você tenha uma profissão que lhe proporcione salários melhores, uma vida muito mais confortável, digamos, um maior bem-estar em relação aos seus pais. Mas o que eu vejo não é isso. A universidade cada vez mais tem optado por desprezar ou colocar pelo menos em segundo lugar, quando, na melhor das hipóteses, essa missão social. E isso acaba se refletindo justamente nas pautas de costumes que cada vez mais têm espaço nas universidades, que sim confrontam valores cristãos, que sim muitas vezes vão de encontro à cosmovisão, à visão de mundo que os evangélicos têm. Claro, é um ambiente que deveria promover também a troca de ideias, tá? Mas não é isso que acontece. A universidade cada vez mais ela tem se tornado um ambiente muito dogmático e, como eu disse, um ambiente hostil em relação a esse público. De tal modo que, por exemplo, eu tive recentemente uma aluna em uma de minhas disciplinas no semestre passado, em que ela, diante de vários comentários negativos sobre a atuação cristã no período colonial brasileiro, ela pediu desculpa à sala. Não sei por quê. Ela, no entender dela, ela por alguma razão, ela representava os cristãos e ela tinha que pedir desculpa pelo tudo que havia feito. É essa situação de constrangimento que muitas vezes se encontra o cristão evangélico e até mesmo os católicos. E de novo, esse me parece um dos pontos principais do Valadão, quando ele fala que, olha, você é responsável, você pai, se você percebe que isso vai prejudicar a vida espiritual do seu filho, vai afastá-lo de Deus, vai afastá-lo de Cristo, melhor não levá-lo, tá? Isso é uma decisão que muitas vezes é um dilema, muitas vezes o evangélico, o cristão se vê e precisa tomar uma escolha. O que eu acho é que a universidade ela não deveria deixar que esse dilema se manifestasse, tá? A universidade não pode ser um ambiente em que o cristão que está em maior número muitas vezes se sinta desconfortável, tá? Se veja atacado, tá? Esse não pode ser um ambiente universitário, porque o ponto principal não é questionar a fé de ninguém. O ponto principal não é fazer com que a pessoa desacredite dos seus valores, abandone os seus valores nos quais ela foi educada, independentemente de qual seja a religião. O ponto principal da universidade, como eu havia dito, deve ser focar numa melhoria do padrão de vida da pessoa, tá? Ela deveria focar nesse tipo de ascensão social através dos estudos, através de sua aquisição de conhecimento, através do retorno que você pode dar à universidade, à sociedade. Esse é o ponto principal, certo? Então, quando nós nos desviamos desse objetivo principal, aí sim, aí nós criamos um ambiente muito ruim, um ambiente que vai não só, ao mesmo tempo que cria uma força negativa para afastar os evangélicos, naturalmente vai colocá-los na situação de que eles vão precisar responder e vai abrir espaço para pastores como o André Valadão, tá? Que seja lá qual for a razão para ele estar se manifestando dessa maneira contra as universidades, ele está dando voz a uma questão legítima, tá? E quando nós respondemos a esses vídeos simplesmente dizendo que é um ataque, veja como um pastor rico está dizendo que as famílias não devem mandar seus filhos para a universidade. Quando nós fazemos damos esse tipo de resposta, clichê, baseada apenas
em jargões, jogando para a torcida, nós estamos repetindo exatamente aquilo que é a causa da crítica. Estamos ignorando o principal problema para repetirmos exatamente a causa dele, tá? Esse é o erro, certo? Bom, mas isso podemos continuar numa outra oportunidade, certo? Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Abraço.